Shalom Vrahá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Valdécio Batista e hoje estaremos trazendo uma resposta mais bíblica, teológica, algumas afirmações que a Andressa faz a respeito da sua fé, respeitando, claro, ela como pessoa, mas discordando do ponto de vista daquilo que ela aponta como fé, acreditando que tal fé vai trazer os benefícios que ela afirma que terá, independente de como ela esteja andando, porque, segundo ela, Deus conhece o coração, Deus conhece os pensamentos, Deus conhece os seus objetivos e propósitos. E no finalzinho, parece até que ela deixa dar a entender que isso que ela está fazendo, o propósito de vida que ela está vivendo, foi definido pelo próprio Deus. Então, respeitosamente, nós estaremos aqui, vai ser um vídeo longo, mas o nosso objetivo aqui é pegar os pontos que forem condizentes com aquilo que nós queremos defender e provar que não é da forma que ela pensa, não é da forma de que muitos estão pensando. A Bíblia é um livro divino, ela é o norteador para qualquer pessoa que queira servir a Deus. Quando a pessoa não quer servir a Deus, ela pode ir por qualquer caminho, seguir qualquer trilha e planejar chegar aonde ela quiser. Mas quando nós usamos a questão Bíblia, a questão fé, nós temos um parâmetro, nós temos princípios bem estabelecidos. E é isso que nós vamos aqui defender, tá ok? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like se for relevante e também compartilhe o nosso canal. Vamos para a fala dela e estaremos assim pontuando. Para fazer uma pergunta difícil, Andressa, e a parte da fé, como que você está? Você acredita ainda? Na tua cabeça, como ficou isso daí? Eu acredito em Jesus. Em Deus, apenas, em Jesus? Apenas eu acredito em Jesus, assim, eu sei que é Ele que perdoa pecados. Queridos, isso é muito interessante. A primeira fala dela é que ela crê somente em Jesus. Ótimo. Porém, isso é muito pouco. Não é uma fé robustecida, concreta. E é por isso que, por não compreender os princípios fundamentais da nossa fé, ela acabou se distraindo, se enveredou por um caminho que espero em Deus que tenha retorno, porque enquanto a vida há uma possibilidade de arrependimento, mas ela disse que ela só crê em Jesus. Bom, seria isso o suficiente? Vamos lá. A afirmação "eu só creio em Jesus" por si só pode ser insuficiente se não for acompanhada, olha que interessante, por uma compreensão mais profunda do que significa crer em Jesus. E eu quero trazer aqui 3 passagens bíblicas que destacam a importância de uma fé ativa e transformadora. Primeiro é Tiago 2,19, que diz: crês tu que Deus é um? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Então não basta crer. A nossa fé tem que vir acompanhada de comportamentos condizentes com a nossa fé. Fé é um ato de fidelidade que nós praticamos uma vez que conhecemos os princípios de Deus para obedecê-los de maneira fiel. Por isso que essa passagem ela vai enfatizar que simplesmente acreditar não é o suficiente, pois até mesmo os demônios creem em Deus. A verdadeira fé ela vai implicar justamente nessa questão de uma obediência ativa, concreta. O outro verso, esse é muito forte também por conta da fala que é do próprio Jesus, o qual ela diz crer. Mateus 7,21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fé é despertada em nós uma vida que é pautada a partir desse momento da fé,
em obedecer. É uma fé ativa, é uma fé concreta, é uma fé que abandona os princípios pecaminosos para viver uma vida devotada ao eterno. Por isso, mais uma vez, Jesus aqui está destacando a verdadeira fé, que se manifesta na obediência à vontade de Deus e não apenas professando essa fé de maneira verbal. Isso não torna uma fé eficaz e suficiente. Um outro texto que eu quero trazer também à tona é João 14:15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, indicando que fé vai implicar em amor e amor vai implicar em fidelidade. Essa palavra, ela está tão maravilhosamente penetrada no seio dos princípios divinos que Jesus vincula o amor por ele à obediência. A obediência é o quê? Aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aquilo que é abominável. E a verdadeira fé expressa-se no compromisso, e volto a repetir, na obediência. Portanto, crer em Jesus vai além da mera confissão e da mera aceitação intelectual. Essa é a primeira resposta. Fé em Cristo, ela vai envolver uma entrega ativa, total, completa. E essa entrega vai nos levar à obediência, e a obediência vai gerar em nós, por conta de Cristo e do Espírito Santo, uma transformação de vida, ok? Vamos ver mais um trechinho. Eu sei que ele é vivo, eu sei que foi ele que me salvou, eu sei que foi ele que me deu uma segunda chance, e eu sei que quando eu morrer, ele vai salvar minha alma do inferno, ponto. Mesmo eu sendo pecadora. Porque ele morreu por mim, sabe? Se você lê a Bíblia, você vê que tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo que não vem da fé é pecado, então tudo é pecado. Então, se fosse... Muito interessante. Tudo que não vem da fé é pecado. Prestemos atenção. Como eu disse uma certa vez, a internet está recheada de situações que nos ajuda a construir respostas teológicas para silenciar aqueles que acham que sabem mais do que Deus da vida e, ao mesmo tempo, tocar no coração de pessoas que estão prestes a se desviarem da palavra de Deus. E quando ouvem algo dessa natureza e elas estruturam que o resultado que ela adquire por conta dessa posição parece ser viável, muitos que estão em dúvida acabam cedendo ao mundo, cedendo ao pecado, crendo nessa teologia barata que se prega. Então a internet está recheada de falácias que nos ajuda a montar um corpo forte, nos ajuda a trazer respostas que vai fazer com que as pessoas que estão meio duvidosas se entreguem completamente a Deus e se tornem mais robustas na caminhada da fé. Respondendo essa questão que ela acabou de falar, eu queria, antes disso, tem uma coisa aqui muito interessante. Quando Jesus fala sobre arrependimento, ela automaticamente se subentende mudança de vida. Isso aí é sem sombra de dúvida. E essa mudança de vida, ela vai trazer confrontos com a nossa vida antiga. E nem todo mundo está disposto a enfrentar estes desafios e vencê-los. A grande maioria são vencidos por eles. Mas vamos lá dar a resposta aí ao que ela disse. Ela disse que tudo que não provém da fé é pecado. Bom, ela está baseando essa afirmação em Romanos 14, verso 23, que diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Beleza, vamos analisar isso de maneira cuidadosa. Eu peço a sua paciência, tá? Este verso, querido, faz parte de um contexto em que Paulo está tratando de questões da consciência
especialmente em relação a práticas alimentares e a observância de dias. Por isso que a frase "tudo que não provém da fé é pecado" enfatiza o quê? O que ela vai enfatizar? Enfatiza a importância da fidelidade na vida cristã. Isso é muito fácil de ser respondido. Paulo está ensinando que para um cristão é crucial agir em conformidade com a fé, em conformidade com os princípios bíblicos, com os ditames celestiais. Se alguém tem dúvidas sobre se fazer algo e mesmo assim faz, isso é considerado pecado. Mas como assim? Aqui nesse texto de Romanos, fé não se refere apenas à crença intelectual, como ela acabou de falar, mas também à confiança prática em Deus e a convicção de que uma determinada ação é apropriada diante de Deus. A minha fé, ela não precisa estar somente baseada em algo intelectual, ela precisa estar fundamentada, tá? Ela precisa estar bem edificada em uma convicção de que determinada coisa é ou não apropriada para Deus, agrada ou não a Deus. Se aquilo que eu vou falar, se aquilo que eu vou fazer, se os meus projetos, tudo isso ou muito mais, eles agradam ao Senhor. Vamos melhorar isso. Porque Paulo está dizendo, aqueles que agem sem a plena convicção e confiança de fé, de que o que está fazendo é aceitável diante de Deus, então está agindo de maneira contrária à fé. Eu tenho que ter essa concepção de que esse dia condiz, esse alimento condiz, essa minha fala condiz, esse meu comportamento condiz com a vontade de Deus, está de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante, ela diz que ela crê somente em Jesus, mas tudo bem. Cada um tem a fé que escolhe ter, né? Se ela crê assim, ela vai prestar conta ao próprio Deus. Mas olha o seguinte, essa expectativa ressalta a importância da consciência informada pela fé. O que me faz crer em Deus, o que me faz crer em Jesus, volto a repetir, são os seus princípios, são os seus valores. Não é uma fé do tipo, eu creio em Deus ou eu creio em Jesus, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu creio somente em Jesus e deixa o Pai de Cristo de lado. Porque na mente deles, Cristo é uma pessoa mais suave, mais amorosa, mais relax, mais conversável. O Deus não. Deus tem princípios duríssimos, rigorosos, exigentes demais. Não há como crer em Jesus e não crer em Deus. Não há como crer somente em Jesus e não crer nas Escrituras Sagradas. Não há como crer em Jesus e crer em parte das Escrituras. Porque tudo faz parte de um todo. Então, eu creio em Deus, mas eu faço as coisas do meu jeito. Ela pode afirmar ter a sua fé em Jesus, sim. E a parte disso, ela mesmo cria uma ideia de Bíblia naquilo que ela gostaria que existisse, ou numa Bíblia que ela mesma gostaria de escrever. Se alguém tem dúvidas sobre, voltando ao texto de Paulo, sobre a aceitabilidade de uma ação específica diante de Deus e age de qualquer maneira, está agindo fora do compromisso e da fé ativa, que é a fé confiante, que é as exigências que essa fé implica. Isso para Paulo, sim,
a torna uma ação pecaminosa. Vamos aqui dar um exemplo chulo, mas que vai alcançar as faixas etárias de algumas idades. O que Paulo está querendo dizer é mais ou menos isso aqui, olha. Imagine que você tem um amigo que adora jogar videogame. Eu creio que você tem amigos assim. Mas você não tem certeza se seus pais aprovam isso. Ou seja, eu estou com meu amigo é apaixonado, é louco, é fanático por videogame, mas eu não sei se os meus pais aprovam essa conduta. Se os meus pais me dariam videogame porque aprovam esse comportamento. Bom, se eu jogar mesmo com essa dúvida, nós estaremos agindo não com confiança e convicção total de que essa é a coisa certa a fazer. Quando meu pai diz assim, olha, eu não quero que você jogue videogame, não importa se meu amigo é fanático por aquilo, e o quanto ele tente me incentivar a jogar. A palavra do meu pai, a palavra de Deus, a palavra do meu Cristo é o suficiente para me dizer não. É mais ou menos isso. Então eu volto a reforçar que, da mesma forma, Paulo está dizendo que se você come algo e não tem certeza se Deus aprova, está agindo sem total confiança, está agindo sem convicção, isso é pecado. Ele quer que saibamos que a fé não é apenas acreditar em Deus, mas também confiar em Deus em todas as áreas da vida, até mesmo nas escolhas diárias, como no caso de Paulo aqui aos Romanos, o que comemos. Simples. Vamos para a próxima fala. Por isso todo mundo já estava condenado. E fala também que a gente é salvo pela misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então é um presente que foi dado. O que é a graça, né? É um presente que foi dado. E Deus não tira o que Ele dá. Então Ele já deu. Todo aquele que crê vai ser salvo. Então assim, eu creio nisso. Eu creio que a partir do momento que eu morrer, quem vai me buscar é Jesus, mesmo sendo atriz de conteúdo adulto. Hoje não estou mais na... Interessante. Serei salva, independente do que eu esteja executando ou fazendo, eu sou salvo pela graça e isso é suficiente. Beleza, vamos dar uma resposta a ela. Essa já é a terceira fala dela. A graça bíblica é frequentemente enfatizada como um presente merecido de Deus, sem sombra de dúvida. Deus manifesta a sua graça de maneira soberana para propiciar ao homem as condições que sem a qual ele não teria condições nenhuma, que é de ser salvo. Bom, Deus é que concede isso para cada um de nós, para a salvação. No entanto, a interpretação sobre se a graça permite a contínua vida de pecado e ainda assim resulta em salvação não é aceitável. A visão da graça não deve ser usada como uma desculpa para a persistência deliberada no pecado. Isso é fundamental em vários ensinos bíblicos. Por isso que ela deixou bem claro que ela só crê em Cristo somente, ou seja, nas coisas boas que Ele realizou. Mas no que está no entorno de Cristo, isso para ela não serve. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É basicamente isso que ela está dizendo. Não, independente se eu estou produzindo conteúdos adultos, eu vou ser salvo, porque eu sou salvo pela misericórdia, não é pelo que eu faço. Mas é o que eu faço que me leva à perdição eterna. É o que eu realizo que me leva para o inferno. Mas, infelizmente, como ela diz na sua fala mais à frente, os religiosos condenam aqueles que não concordam com eles ao inferno. Não. Nós advertimos as pessoas para que eles não cheguem a esse destino terrível que é o inferno. Mas vamos continuar. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para o pecado morremos? Paulo está dizendo e enfatizando nesse texto é que a graça não é uma licença para continuar no pecado, mas é um chamado para uma nova vida.
É um chamado para uma transformação de vida. Tiago capítulo 2, verso 11 e 12 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa. O que Tiago está querendo dizer aqui para a gente? Tiago está dizendo que a graça está associada à educação que nos leva a uma vida transformada, renunciando à impiedade. O que é impiedade? É o contrário de ímpio, de pio. Pio é aquele que vive a fé da qual e no qual ele acredita. Ele é fiel àquilo que ele aprendeu. Ímpio é aquele que faz ao contrário, age contrariamente ao que é piedoso, ao que é justo, ou seja, às normas de Deus. Ele vai contra, ele vai na contramão da vontade de Deus. Por isso que este verso adverte sobre viver deliberadamente no pecado após ter conhecido a verdade. Uma vez que conhecemos a verdade, a desviamos de nós ou desviamos dela para não vivê-la. E pior, acrescentamos a ela, dando uma nova interpretação. Isso é terrivelmente desastroso, para não dizer outra coisa. Portanto, a graça é enfatizada como um dom gratuito de Deus. Por isso que os cristãos também destacam a necessidade de uma resposta ativa, transformadora à graça, evidenciada por uma vida que reflete os ensinamentos de Cristo. Se essa senhora, respeitosamente, se ela diz acreditar em Cristo, ela não pode desobedecer às ordens do Pai desse Jesus Cristo. Porque eu não sirvo, eu não serviria a um filho que desobedece aos seus pais. Um filho que desobedece ao seu pai, ele não pode ser meu salvador. Um filho que rompe os princípios que os pais estabeleceu, ele não serve para ser o meu redentor. Pense nisso. Vamos continuar. Instituição, eu parei porque eu não preciso, mas se tiver que voltar eu volto, se eu sentir vontade eu volto, se eu tiver com tesão eu volto, entendeu? Então assim, nesse momento eu não quero, nessa fase da minha vida, eu estou muito bem assim trabalhando como criadora de conteúdo, pretendo trabalhar durante 4 anos. Para você. Vamos para uma outra fala. Ela diz que não faz mais filme pornográfico, não se prostitui mais, mas ela deixa bem claro que ela continua fazendo conteúdo para adultos, que nós já sabemos o que significa. Vamos para a Bíblia. A palavra grega porneia, mas aqui eu quero colocar Apocalipse 22:15, que fala sobre pornoi, traduzida como prostituem, em Apocalipse capítulo 22:15, refere-se originalmente a práticas relacionadas à prostituição. No contexto atual, sua aplicação pode ser estendida para várias práticas imorais ou sexualmente ilícitas. E aqui estão algumas possíveis aplicações dessa prática porneia ou pornoi no nosso contexto. 1. Prostituição literal, que refere-se à prática da prostituição envolvendo troca de serviços sexuais por dinheiro. Aí tem a pornografia, conteúdos adultos, que essa palavra pode ser associada à produção, distribuição ou de consumo de material pornográfico, porneia. Relações sexuais ilegítimas, que podem incluir relações sexuais fora do casamento ou em violação de valores éticos. Comportamento sexual imoral. Englobam uma variedade de comportamentos considerados sexualmente imorais, como adultério, promiscuidade, entre outros. 5.
a exploração sexual. Inclui qualquer forma de exploração sexual, como tráfico humano para fins sexuais. Maravilha, né? Muito interessante. Você vai ver que no decorrer da fala dela, ela vai dizer que ela não sente remorso, acusação, e que se ela não sente acusação, Deus não a condena. É por aí para você ver o nível espiritual e o quanto algumas pessoas podem ceder à fala dessa senhora. É essencial lembrar que a interpretação desses termos pode variar em diferentes contextos culturais, tá? É danoso. É uma sociedade que está sendo moldada ao espírito de Sodoma e Gomorra. Lamentável, mas é a verdade. Mas nós não podemos nos calar. Vamos nós para outra fala. Minha mente não me acusa. Você ora para Deus? Oro para Deus, eu falo com ele 24 horas. Só perdeu a parte da religiosidade. Percebeu, queridos? Ela ora, deixa eu só voltar aqui, só para você ouvir melhor. Usa. Você ora para Deus? Oro para Deus, eu falo com ele 24 horas. Só perdeu a parte da religiosidade. Religiosidade, exatamente. É complicado, porque parece que Deus tem mais comunhão com essas pessoas do que aqueles que têm uma vida devota para Ele. Essa é a impressão que dá, quando na verdade é uma inverdade. Vamos nós. Nessa quarta fala, ela fala sobre oração. Olha que coisa muito interessante. Ela ora direto para Deus, 24 horas, tem uma comunhão e parece que Deus fala com ela e confirma algumas coisas que ela quer fazer. Mas isso é contraditório à palavra de Deus. Então alguém está ouvindo a oração dela e esse alguém, biblicamente, não é Deus. Por quê? Provérbios capítulo 28, verso 9 diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei do Eterno, até a sua oração é abominável, é detestável. Beleza? Ela falou do coração. O coração dela ela não sente peso, ela não sente culpa, ela não sente constrangimento por aquilo que está fazendo. Jeremias 17:9 mata a pau essa afirmativa dela. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ela vai dizer lá na frente que Deus conhece o coração dela, mas é verdade. Deus conhece o coração dela, o meu, o do entrevistador, do filho dela, do meu pastor, da minha pastora. Deus conhece o coração de todo mundo, mas nós não conhecemos os nossos corações porque ele é enganoso. Provérbios chega a dizer assim, chega a dizer o seguinte: sobre tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração, guarda a tua alma, guarda os teus pensamentos, porque dele procede as saídas da vida. O coração é enganoso, o coração é tenebroso, o coração enrijecido, ele rechaça tudo referente a Deus. Assim, Efésios capítulo 4, Paulo diz nos versículos 17 a 19, tudo aquilo que é necessário como resposta para uma fala dessa, além dos outros textos que já foi lido. Assim eu testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam também os gentios. Como é que os gentios andam? Na futilidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa do quê? Por causa da ignorância espiritual em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Coração, olha quantas vezes Paulo fala aqui da internalização do homem. Coração duro,
obscurecidos no entendimento, futilidade nos seus próprios pensamentos. Essas pessoas que estão assim, elas não vão sentir acusação por pecado nenhum, porque estão alheios à vida de Deus. Estão separados da vida de Deus, mesmo que professem que tenham fé em Cristo. Esse texto descreve a condição daqueles cujos corações estão obscurecidos pela ignorância e pela dureza. Reflete a ideia de que a resistência à verdade e a persistência em um caminho de desobediência podem resultar em uma cegueira espiritual e um coração teimoso. Tem mais fala, vamos nós. Então, assim, ajuda as pessoas. A galera acha que é a mesma coisa e não é, né? Eu ajudo as pessoas como eu posso, sabe? Então, assim, o meu dízimo eu separo, mas eu ajudo a minha família, ajudo minha mãe, ajudo meu irmão, ajudo os meus familiares, ajudo às vezes as pessoas na internet. Então, assim, faço bem quando ninguém tá olhando. Então, eu acho... Ela faz o bem e se avoga de que o bem que ela faz dá-lhe o direito de ser salva. Olha que interessante. Me vê agora, nesse momento, um texto de Isaías que fala que a nossa justiça diante de Deus é considerado trapos de imundícia. Preste bem atenção. Que a justiça que um homem promove, exerce, comparado a Deus, é trapo de imundícia. Pessoas que andam adequadamente. Como é visto a promiscuidade diante de Deus? Como é visto a pornografia diante de Deus? Como é visto o assassinato, não é o caso dela, diante de Deus? Como é que é visto o latrocínio, a prostituição, os falsos testemunhos diante de Deus? O que essa senhora fala é muito sério. E nós precisamos sermos muito cautelosos para ouvir e cautelosos para responder adequadamente. Ela falou também que ela dá o dízimo. Eu não sei qual a igreja que ela dá o dízimo. Mas voltando ao assunto da questão da bondade, querido, bondade é um dever de todo ser humano. Agora, uma bondade visando glorificar a Deus é uma outra história. Mas vamos lá falar sobre essa questão de dar dízimo. Olha o que é que Deuteronômio, capítulo 23, verso 18, ele tem uma proibição lá muito interessante da parte de Deus. Olha só. Deuteronômio 23, 18 proíbe a oferta na casa do Senhor de 2 tipos de recursos. O primeiro é o salário de prostituição e o outro é o preço de sodomia. Vamos explorar os dois. Primeiro, o salário de prostituição é chamado de zerrar zonar. Essa expressão, referente a ganhos obtidos através de prostituição, uma prática imoral. No contexto histórico, algumas nações vizinhas tinham templos onde prostitutas sagradas atendiam aos adoradores, trazendo ganhos imorais como oferta ao templo de Deus. Perdão, estou tão empolgado. No contexto histórico, algumas nações vizinhas tinham templos onde prostitutas sagradas atendiam aos adoradores. Então, trazer ganhos imorais como oferta ao templo de Deus eram restritamente proibido. E o preço de sodomia? Que é Mehir Kelev. Essa expressão refere-se ao dinheiro ganho através de prostituição masculina, outra prática abominável. Novamente, o texto destaca a proibição de usar ganhos imorais, especialmente relacionados à prostituição, como oferta ao Senhor. Nossa, isso é muito sério. Essas proibições são fundamentadas na santidade de Deus e na necessidade de uma adoração sem manchas. O Senhor não aceita recursos que são provenientes de práticas contrárias aos seus princípios morais. Deus não aceita nem oferta nem dízimo de ladrões, nem de corruptos
nem de prostituição, nem de nada ilícito. Algumas pessoas até colocam lá na salva, e o pastor às vezes nem sabe da conduta dessas pessoas. Mas Deus, que conhece as pessoas, aquele dinheiro não surte efeito nenhum na vida daquelas pessoas. Não redime nada na vida dessas pessoas. Por isso, queridos, que a importância desse estudo. Moralidade na adoração é importante. Por quê? Porque o versículo que nós acabamos de ler enfatiza a importância da moralidade na adoração a Deus. Ele não aceita ofertas que envolvem exploração, imoralidade ou ganhos obtidos por meios questionáveis. Então, eu te dou agora uma resposta para essas práticas equivocadas. E qual é ela? Você precisa ter ideia de que esse verso oferece uma resposta direta para aqueles que poderiam usar práticas imorais para justificar ou sustentar sua fé. O texto deixa claro que tais práticas são abomináveis diante de Deus e não devem ser associadas à adoração verdadeira. Por isso que esses versículos destacam a importância da integridade moral na relação com Deus e adverte contra qualquer tentativa de instrumentalizar a adoração para ganho pessoal através de práticas moralmente condenáveis. A Bíblia não tem segredos e não é difícil de entender. Difícil é largar o pecado para obedecê-la. Vamos para a 7ª fala dela, que eu quero contestar. Que isso, sabe, é você ser uma pessoa boa e você já ajudar como você pode. É o que eu tenho feito, é o que eu ensinei pra ele também, e Deus tem nos abençoado muito. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem, foi ele, isso que eu te mostrei. Isso é terrível, porque ela atribui todas as conquistas delas a Deus. Por isso que é importante nós sabermos que existe uma graça comum. A graça salvadora é uma graça especial. A graça comum é uma graça que Deus permite que cada ser humano viva do seu jeito. Realize o que der na telha. Pratiquem o que quiserem. Essa é a vontade permissiva. O homem escolhe seus caminhos, sua profissão ou sua trajetória, e ele vai viver o resultado dessa trajetória. Agora, atribuir a Deus o sucesso financeiro, da prostituição, do conteúdo adulto que ela pratica a Deus, isso é uma blasfêmia. Isso aí pra mim é um milagre, tá? Isso que eu te mostrei de números é um milagre. É absurdo. É Deus, não tem explicação. Eu sei que muita gente agora que tá no chat e tal... Ou seja, parece-me que ela mostrou o montante financeiro que ela recebe por essa produção. E ela atribui a Deus como bênção os resultados financeiros. É tanto que o entrevistador fica assim, esqueci o nome dele, fica assim abismado pelo montante. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deve estar falando, mas como pode ser Deus se é prostituição? É muito complicado, né, Lene? Porque, cara, ao mesmo tempo que Jesus, ele andou com prostituta, mas ao mesmo tempo ele falava, vai e não peque mais. Então, é difícil, né, a gente saber. Eu acho que vale o que está no teu coração e o que você sente, né? Eu acredito assim, ó. Não é o que vale que está no coração. Deus pesa os corações. Jesus andou sim com prostitutas, mas não concordou com os atos dela. Por isso que ele disse, vai e não peques mais. Para que não aconteça uma coisa pior. Andar com Cristo tem esse valor intrínseco no andar com Ele, que é o processo da transformação. Ele te perdoa o pecado até aquele momento. Mas se você joga
perdoar na lata do lixo e continua pecando, com certeza vai te acontecer uma coisa pior, tá? Que o que não me condena tá tranquilo. A minha mente não me condena. Então, se a minha mente não me condena, Deus não tá me condenando. Eu acredito. Percebe o quanto o coração está obscurecido, o quanto está entenebrecido o entendimento, o quanto tão dissoluta é a vida e a palavra e a fala dessa senhora, a ideia que ela transmite. E tem muita gente que compra essa ideia. No perdão de pecados, entende? Então, assim, porque vai não peques mais, mas tu peca no pensamento, tu peca numa atitude, tu peca, sabe? Então, assim, pra mim é um trabalho. Olha só, é interessante como essa galera tem desculpa pra tudo. Vais não peque mais, não quer dizer que eu não vou ter uma inclinação ao pecado, que eu não vou pensar no pecado, que eu não vou desejar. Não pecar é não ceder a esses desejos, é não ceder a esses impulsos. É, ao invés de pecar, fazer aquilo que agrada a Deus. É simples assim. Ponto. Eu não estou roubando ninguém, eu não estou trapaceando ninguém, eu não estou matando ninguém, eu não estou enganando ninguém. Agora deixa eu falar uma coisa aqui sobre o que ela falou, sobre essa fala. Sobre isso aqui, ó. E Jesus, ele andou com prostituta, mas ao mesmo tempo ele falava, vai, não peque mais. Então, é difícil, né, a gente saber. Eu acho que vale o que está no teu coração e o que você sente, né? Eu acredito assim, ó, que o que não me condena tá tranquilo. A minha mente não me condena. Então, se a minha mente não me condena, Deus não tá me condenando. Eu acredito no perdão de pecados, entende? Olha que interessante. Ela, inclusive, ela fala muito bem. Essa perspectiva de paz, embora centrada na sensação de paz e na falta de acusação da consciência, como já foi respondido anteriormente, precisa ser avaliada, sem sombra de dúvida, à luz da totalidade dos ensinos bíblicos. A Bíblia adverte sobre a sutileza do coração humano e a possibilidade do engano. Jeremias volta à tona mais uma vez. 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Bom, destaca aqui, Jeremias destaca que a natureza enganosa do coração humano, ele tem uma sutileza, e é justamente nessa sutileza que faz com que as pessoas sintam paz e ausência de acusação. E isso não é garantia absoluta de estar, que essa pessoa esteja alinhada com Deus. Não é. Vamos para um outro texto. Mateus, de novo, só que agora com mais 2 versículos. 21:7, do 21 ao 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Presta bem atenção, olha só. Ela faz conteúdos adultos, deixou a prostituição, e por conta disso tudo, pelos resultados financeiros, ela endurece o seu coração, se obscurece o seu entendimento, e ela acha que será perdoada. Perdão só é possível quando há verdadeiramente arrependimento, que é o desviar-se do pecado e viver caminhando em direção a Deus. Mas olha o que diz aqui, olha. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ela não está fazendo isso. Porventura não expelimos demônios em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso é muito sério. Se as pessoas aqui serão deixadas para a condenação por estar profetizando, expulsando demônios, por estar fazendo milagres, imagina uma pessoa que vive na promiscuidade e até pela fala dela não há remorso, no mínimo não há remorso nenhum, muito menos arrependimento. Bom, esse texto
ela destaca a verdadeira pertença ao reino de Deus, que envolve não apenas palavras, mas uma vida alinhada com a vontade divina. Mesmo atividades religiosas notáveis não substituem uma relação genuína e obediência a Deus. Tem que ter uma vida obediente com Deus. Mais uma vez, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras. Que obras? Obras condizentes com o que eu digo a quem servir ou a quem sirvo. Tiago, mais uma vez, enfatiza a verdadeira fé que se manifesta em obras. Sentir paz interior deve ser acompanhada por uma vida de reflexão e refletir essa fé por meio de ações obedientes. Você vai ouvir muito aqui isso. Enquanto a sensação de paz é valiosa, é crucial alinhar, conectar nossas vidas com os princípios bíblicos e a vontade de Deus, garantindo que nossa fé seja genuína e, volto a repetir, transformadora. Vamos para a 8ª fala. Assim, porque vai não peques mais, mas tu peca no pensamento, peca numa atitude, tu peca, sabe? Então, assim, pra mim é um trabalho. Ponto. Eu não estou roubando ninguém, eu não estou trapaceando ninguém, eu não estou matando ninguém, eu não estou enganando ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu estou trabalhando. Então, assim, é um trabalho, sabe? Muito interessante. Eu disse, ela fala muito bem. Ela se explica muito bem. Ela é convincente. Mas mais convincente do que ela é o Espírito Santo de Deus. Queridos, me perdoe o tempo, mas é necessário isso que eu estou fazendo aqui. E espero que você compreenda, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. É um trabalho, vamos lá. A afirmação de que eu faço conteúdo adulto, isso para mim é um trabalho. Não estou roubando, não estou matando, estou fazendo, está acontecendo. Vamos responder a essa fala. Ela coloca a atividade em uma perspectiva profissional. No entanto, no ponto de vista cristão, a imoralidade das atividades, mesmo sob a categoria de trabalho, é uma consideração crucial. A Bíblia ensina princípios claros sobre a sexualidade e a pureza moral. Isso é muito sério, isso é muito sério. Atividades que envolvem moralidade sexual, pornografia ou qualquer forma de exploração sexual são consistentemente condenadas pelas Escrituras. Por exemplo, Gálatas 5,19 diz assim, olha, imoralidade sexual, impureza sexual, lascívia, até lá um montão de coisas. Mas, em especial, menciona imoralidade sexual como uma das obras da carne. Efésios 5:3 inclui a evitar qualquer forma de impureza. Eu queria saber onde é que essa galera está com a cabeça, meu Deus. Queria só saber, confesso. É complicado, mas queria mesmo saber onde é que essa galera está com a cabeça. Com certeza não é em Deus. Bom, vamos continuar. Temos muita coisa aqui para a gente ainda nos deleitarmos. Encarar essas coisas como trabalho é um pensamento dela e é um pensamento de muitas pessoas que vivem disso. Mas a Bíblia ela é muito clara e rechaça, e não tem isso como uma profissão digna, no sentido de professar sua fé e continuar nela. Além disso, o Novo Testamento ele vai enfatizar a importância de glorificar a Deus em todas as áreas da vida, incluindo o trabalho. 1 Coríntios 10:31, Colossenses 3:17. Se uma atividade viola os princípios bíblicos de pureza e moralidade, pode ser necessário reconsiderar seu alinhamento com os valores cristãos. Ela não está levando isso em consideração. O conceito de trabalho em si não é condenado, mas a natureza específica do trabalho
especialmente quando envolve práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos, é digna de reflexão e avaliação à luz da fé cristã. Olha que interessante. 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 6, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, o reino de Elohim? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que se deitam com homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então, o que ela produz não é roubar, não é defraudar, não é assassinar, não é, entre aspas, prejudicar ninguém. Mas olha só, quando um adolescente ou um homem assiste um conteúdo adulto que ela produz, o que isso gera no mundo espiritual? E que isso gera dentro do ser dessa pessoa? Quais são os pensamentos? Quais são as loucuras que se passam pela cabeça dessa pessoa? E Jesus disse assim, olha, aquele que atentar para uma mulher e a cobiçar em seu coração, já praticou adultério com ela. É ponto. Independente de você não estar assassinando, graças a Deus, nem roubando, graças a Deus, mas você está cometendo um ato que, segundo a Bíblia, não é segundo os religiosos, quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Simples. E ele ainda continua dizendo no verso 11: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. É simples. Vamos para a próxima fala dela. Tá quebrando tabus? Tá, porque é muito difícil para algumas pessoas ainda falar sobre sexo, né? Foi um choque para a sociedade do meu filho ser o meu câmera, mas ele entrega um excelente trabalho, os vídeos dele ficam incríveis. Acho que não teria pessoa melhor que ele para fazer o conteúdo, tanto que as meninas que gravam comigo querem roubar ele, não, deixa eu contratar ele, porque é muito bom o trabalho dele. Então, assim, é o nosso trabalho, não vai ser para sempre. Eu acredito nos meus planos os próximos 4 anos. E a minha fé está intacta. Eu tenho metas. Conteúdo também? Eu tenho metas, assim. Eu penso já ter as casas suficientes que eu tenho para alugar e aí viver só dos meus aluguéis, E aí, da minha empresa. Eu não sei, vou pensar, acho que viajar, namorar, sei lá. Será que você consegue? Não sei, acho parar que não. de trabalhar? Não digo nem com isso, mas com eu alguma não coisa. sei, é porque eu sou muito ativa. Se Só se eu tiver empresa e focar em alguma coisa, porque eu sou muito ativa, assim, eu não sei se eu conseguiria. Eu digo pra ele às vezes... 4 anos? Coloquei 4 anos. E eu gosto de produzir, sabe? Eu gosto, que eu falei pra ele, às vezes quando não tem gravação eu fico, poxa, perdendo dinheiro, sabe? Então, eu gosto de produzir. E a minha mente está muito tranquila em relação à minha fé. Eu acredito muito em Jesus. Não tenho acusação. Não ligo para os religiosos. Não ligo para o que as pessoas falam. Ela não liga para o que as pessoas falam. Bom, a afirmação não ligo para o que as pessoas falam, minha consciência está tranquila, pode ser desafiadora à luz dos princípios bíblicos também. Nós precisamos sim nos preocupar com o que as pessoas pensam e falam, ou seja, as nossas atitudes estão produzindo quais pensamentos e quais reações naqueles que nos cercam. A gente precisa estar atento a isso sim. Vamos ver algumas observações aqui que eu considero importantes. Quando nós vivemos em comunidade, isso nos atrela responsabilidade. A Bíblia, então, vai enfatizar a importância da comunidade e da nossa responsabilidade mútua entre os crentes. Em Gálatas 6:2, por exemplo, somos instruídos, olha que interessante, a levar as cargas uns dos outros. Tem tantos outros textos, querido, que poderia ser colocado aqui. Ignorar completamente o que os outros dizem pode negligenciar essa responsabilidade mútua. O que é que eu estou aqui fazendo? Eu estou refutando algumas observações dela porque eu tenho responsabilidade na minha comunidade. Eu sou um pastor, tenho uma comunidade que me cerca e elas me questionam. Ou eu vejo pessoas que acabam
sendo direcionada por esse tipo de fala, e quando eu tenho oportunidade de dissuadi-las desse caminho, eu faço com muito amor e com muito carinho. Se elas vão me obedecer ou não, se elas vão me ouvir ou não, isso é um problema delas. Pode me dizer que eu sou um religioso, blá, 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 blá? Pode. Eu não estou jogando ninguém ao inferno, mas como nós temos uma visão mais ampla da Bíblia e percebemos que a condução de determinadas pessoas pode levá-la a um lugar de desgraça, então nós tentamos impedi-la de tal caminho. Essa é a verdade. Ainda nesse mesmo ponto, nós precisamos de consciência, e essa consciência precisa ser guiada pela verdade. Embora seja valioso não ter uma consciência tranquila, ou melhor, tenha uma consciência tranquila, é crucial que essa consciência esteja alinhada com a verdade bíblica. Provérbios, olha que interessante, Provérbios 14, 12 adverte sobre o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. É o texto sagrado. Então a opinião de Deus vale a respeito da minha vida. A opinião bíblica, ela é muito importante para a minha vida. Outro fator que é o amor e consideração pelos outros. Essa forma de eu estar fazendo aqui é uma prova de amor, não uma prova de religiosidade, não. É uma prova de amor, tentando dissuadir ela e qualquer... Eu tenho certeza que esse vídeo nem chega nela. E se chegar, glória a Deus. Mas se chegar, que Deus possa tocar no coração dela com as palavras que eu não tenho competência para falar. Mesmo que alguém esteja pessoalmente tranquilo em relação às suas ações, a Bíblia incentiva o amor e a consideração uns pelos outros. 1 Coríntios 10, do 23 ao 24, nos lembra que, embora todas as coisas sejam lícitas, nem todas são benéficas, e devemos buscar o que é bom para os outros. E o quarto é o exemplo de Cristo, que nos ensina a humildade e a consideração pelos outros. Ele não apenas tinha uma consciência pura, mas também se preocupava profundamente com as necessidades e preocupações das pessoas ao seu redor. A pessoa pode chegar pra mim e dizer assim, ó, tu vai pro inferno, eu sei que eu não vou, porque o Jesus que me salvou lá no hospital... E a pessoa tá com uma pedra na mão... O Jesus que me salvou... A única condição da pessoa não ir para o inferno, como ela diz, é se arrependendo e abandonando seus pecados. Isso pode acontecer no leito de morte. Pode. Num momento muito crítico, como ela passou, como ela vivenciou na vida dela. Pode. Mas se permanecer no pecado, duvido muito. O olho antes de falar. Sabe, o Jesus que me salvou lá no hospital é o mesmo que vai me salvar quando eu estiver de frente com a morte de novo, entendeu? Porque ele conhece meu coração, eu creio totalmente nisso, eu te digo com toda a minha certeza do meu coração, que eu tenho paz no meu coração e tenho certeza da minha salvação, porque é pela misericórdia dele. Ele conhece meu coração, entendeu? Ele sabe a minha intenção, ele sabe o meu pensamento, ele sabe tudo. Ele sabe o meu propósito, ele sabe o meu plano, sabe? Que é dele, na verdade, porque todos nós temos um propósito aqui na Terra, né? E eu acredito na salvação da minha alma. E eu acredito que Deus permitiu tudo isso para mostrar a misericórdia dele, sabe? Porque o religioso, ele condena as pessoas ao inferno pelos pecados. Mas você não sabe o que a pessoa está passando, o que ela está... Os religiosos nenhum condena a pessoa ao inferno pelos pecados que as pessoas estão cometendo. São os próprios pecados dessas pessoas que a conduzem ao inferno. Simples. Sentindo que ela está sofrendo, a história dela. Então, assim, Deus sabe. Então, assim, no dia do julgamento eu que vou me ver com ele, né? Eu tenho certeza que ele vai ter misericórdia de mim. E pra mim isso basta. A opinião dos outros não vale de nada. Perfeito. E você tem fé? Bom, queridos, essa é a 10ª fala dela. Eu quero rechaçar dizendo o seguinte, dizendo que ela está certa. Ela que vai se deparar com a realidade. Ela que vai se chocar com o julgamento divino. Mas eu queria deixar o texto dizendo o seguinte: Jesus falou claramente sobre o pecado e suas consequências em várias passagens bíblicas. Um exemplo está em João 8,34, onde ele afirma: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, serve ao pecado, desfruta do pecado, e o salário do pecado é a morte. Essa afirmação de Jesus indica que
A prática contínua no pecado cria uma condição de servidão a ele. Ele está alertando sobre a natureza escravizante do pecado, sugerindo que aqueles que persistem no pecado estão em estado de sujeição a ele. Não importa o quanto a pessoa crê, desde que ela esteja sujeita ao pecado, isso dificilmente irá salvá-la, porque a fé implica em obediência. Outra passagem relevante está em Mateus 5, do 29 ao 30, onde Jesus vai utilizar uma linguagem muito forte. Ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E a Bíblia diz que a prostituição, a pessoa peca contra o seu próprio corpo. Então Jesus usa essa metáfora e enfatiza a necessidade de lidar drasticamente. Não é dizer que vai cortar o membro, furar. Não é isso. Mas que ela precisa lidar com o pecado de maneira séria. Sabe? Porque as consequências do pecado são graves, muito graves. Jesus também falou sobre o arrependimento e perdão e a possibilidade de uma nova vida em várias ocasiões. Por exemplo, Lucas 5,32, ele afirma: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele não veio fazer com que a pessoa se arrependa e a pessoa continue em pecado. Então isso não é inválido. A ideia de que Jesus atribui a cada pessoa segundo as suas obras é uma doutrina bíblica que se encontra em diversas passagens, porque ela diz: vai se deparar com o trono de Deus, vai ter que explicar sim, vai ter que prestar conta. Um exemplo está em Apocalipse 22, verso 12, que diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essas passagens ressaltam a expectativa da vinda de Jesus e o princípio de que haverá retribuição de acordo com as ações, as obras de cada indivíduo. Outro exemplo encontra-se em Mateus 16, 27, que Jesus diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos,